Uma vez que fizemos uma primeira descrição qualitativa sobre a estrutura dos dielétricos, vamos agora analisar em detalhes microscópicos o fenômeno da polarização. Ou seja, o que acontece microscopicamente com o dielétrico quando um campo externo é aplicado. Bom, nós vimos que um dielétrico possui moléculas que podem ser descritas como dipolos elétricos. Esses dipolos podem ser pré-existentes quando estamos lidando com um material polar, ou eles podem ser formados quando o campo elétrico externo é aplicado. No caso, quando estamos lidando com materiais apolares. Vamos considerar um único dipolo molecular. Consideramos então duas cargas. Uma carga negativa, menos Q, e uma carga positiva, que eu chamarei de mais Q, e essas cargas estão separadas por uma distância que eu chamarei de D. Definindo um versor R, eu posso definir um vetor que se origina na carga negativa e vai até a carga positiva, e eu chamarei de P. Este é o nosso momentum de dipolo elétrico. Em um certo pedaço macroscópico do dielétrico, eu terei muitos dipolos. E eu vou definir aqui um número de dipolos por unidade de volume que eu chamarei de N, que é a densidade volumétrica de dipolos. Esse N é característico do tipo de material que iremos considerar. Se eu tenho um dado volume ΔV, então o número N de dipolos contidos neste volume será simplesmente o número de dipolos por unidade de volume vezes o volume. Então, N é o número absoluto de dipolos. Qual que é o momentum de dipolo total da amostra? Será a soma vetorial dos vários momenta de dipolo moleculares. Então, eu somo de um certo I igual a 1 até o número N absoluto de dipolos, todos os vetores momentum de dipolo. Se eu estiver lidando com uma amostra típica na ausência de campo elétrico externo, onde nós temos orientações aleatórias, eu não estou considerando aqueles materiais que já possuem uma direção preferencial de orientação para os momentos de dipolo. O nosso momentum de dipolo total da amostra vai ser aproximadamente zero. Uma vez que definimos o nosso momentum de dipolo total da amostra, eu vou definir aqui a polarização dela, que é uma grandeza macroscópica, que é o momentum de dipolo total da amostra por unidade de volume. Representarei por um P maiúsculo serifado, que é dado pela soma acima, dividido pelo volume da amostra. Porém, quando nós estamos lidando com uma amostra macroscópica, eu posso ter variações da orientação desses momenta de dipolo ao longo dela. Então, nós consideramos um pequeno pedaço da amostra. Então, nós vamos colocar aqui um limite desse elemento de volume tendendo a zero. Ou seja, esse elemento de volume deve ser grande para conter muitas moléculas,
porém pequeno o suficiente para que o campo elétrico externo possa ser considerado homogêneo ao longo dele. Agora, nós vamos aplicar um campo elétrico externo na amostra. Nós podemos ter a indução de dipolos, se o nosso material for apolar, ou simplesmente a orientação desses momenta de dipolo já existentes na direção do campo, se o material for polar. Então, vamos considerar aqui uma superfície aberta, que eu chamarei de ΔS, no interior do nosso material. Eu vou definir aqui o versor normal a essa superfície, que eu chamarei de Z, e eu vou adotar esta como sendo a direção do campo elétrico externo. Um dado momentum de dipolo pode ter uma orientação qualquer com relação a esse campo elétrico. Vamos supor que o nosso momentum de dipolo molecular faça um dado ângulo θ com o campo elétrico externo. E aqui eu estou representando o versor R, que fornece a orientação do dipolo. Então nós temos que o nosso campo elétrico externo está na direção Z, e o produto escalar de Z com R são dois versores, norma 1. O produto escalar fornecerá apenas o cosseno do ângulo entre eles, que eu defini como sendo θ. O que acontece com um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico externo? Nós já vimos isso em um vídeo anterior. A resultante das forças sobre cada dipolo é nula. Portanto, o dipolo não apresentará movimentos de translação. Ele manterá o seu estado de equilíbrio. Como supomos que ele estava fixo na nossa amostra de elétrico, ele se manterá na mesma posição. Porém, eles sofrerão um movimento de rotação. E eu vou supor que todos também possuem um dado comprimento D, que é fixo. Esse comprimento não se altera para o mesmo dipolo na presença do campo e também não se altera entre os vários dipolos. Deixe-me representar aqui esta figura de perfil para a superfície. Este é o nosso ΔS. Aqui nós temos o eixo Z. Eu vou colocar a origem do nosso sistema de coordenadas sobre a superfície. E esta é a direção do campo elétrico. Aqui eu vou representar metade do comprimento do nosso dipolo. Então, o dipolo localizado com centro exatamente sobre este ponto possui sua extremidade negativa sobre a superfície. E um dipolo localizado exatamente sobre este ponto possui a sua extremidade positiva encostando na superfície S. Eu vou querer fazer uma contagem da quantidade de carga que atravessa essa superfície ΔS quando nós aplicamos o nosso campo elétrico externo. Nessa contagem, nós vamos então desconsiderar os dipolos cujo centro se encontra além de uma distância d sobre 2 da superfície ΔS, pois nenhuma das extremidades vai alcançar e atravessar a superfície ΔS. Vamos representar aqui novamente a figura de cima. Esse é o nosso eixo Z, normal à superfície. Aqui eu tenho a nossa distância menos d sobre 2. E aqui eu tenho a nossa distância d sobre 2. Eu vou considerar um dado P com o centro a uma dada distância da superfície menor do que d sobre 2. Vou fazer o mesmo aqui. Este está mais próximo. E eu vou considerar aqui embaixo também. Recapitulando, esta é a nossa superfície ΔS aberta. Eu tenho uma orientação arbitrária dos vários momentos de dipolo na amostra. E esta é uma situação sem o campo.
Esses momenta de dipolo possuem um comprimento D. Vamos agora aplicar o campo elétrico na amostra. Note que eu terei um movimento de rotação, os dipolos tenderão a se orientar na direção do campo. Então, esse dipolo estava nessa orientação e ele vai agora ficar paralelo ao campo elétrico. A mesma coisa com esse dipolo aqui embaixo. Ele também vai se orientar paralelamente ao campo. E a mesma coisa com este. Veja que na rotação desse dipolo, pela aplicação do campo, eu tive uma quantidade de carga negativa, uma carga menos Q, atravessando esta superfície ΔS. Quando este dipolo aqui embaixo se orientou favoravelmente ao campo, eu tive uma quantidade de carga positiva atravessando a superfície. A carga negativa atravessou para baixo. A carga positiva atravessou para cima. Por outro lado, esse dipolo aqui, que estava a uma distância menor do que d sobre 2, porém mais próximo da superfície, não contribuiu nem com carga positiva, nem com carga negativa. O importante é você observar que, com o campo elétrico, eu teria uma certa quantidade de carga positiva atravessando o ΔS para cima e uma certa quantidade de carga negativa atravessando o ΔS para baixo. Essas quantidades são referentes àqueles momentos de dipolo cuja distância do centro até a superfície é menor do que a metade do comprimento do dipolo. Em média, a distância percorrida por cada carga até atravessar a superfície ΔS será exatamente d sobre 2 cosseno de θ, que corresponde a d sobre 2, produto escalar do versor que define a direção do campo elétrico com o versor que define a direção do momentum de dipolo. Vamos fazer uma representação geométrica. Se aqui nós temos a nossa superfície ΔS, nós teremos aqui a nossa distância de separação entre duas superfícies ΔS, d sobre 2, produto escalar de z com R. A quantidade de carga positiva e negativa que atravessará ΔS, que eu vou chamar de ΔQ, e teremos que a quantidade de carga positiva que atravessa para cima é igual à quantidade de carga negativa que atravessa para baixo, será a carga por unidade de volume. Lembrando que nós definimos o N como sendo a densidade volumétrica de dipolos, vezes um dado volume, que é exatamente este aqui, ou seja, d sobre 2, que multiplica o produto escalar de z com R, que é a nossa altura, vezes a área da base, que é ΔS. Veja, o fato de ΔQ mais ser igual a ΔQ menos pode sugerir que a quantidade total de carga que atravessa essa dada superfície é nula. Isto não é verdade, exatamente porque os sentidos desses dois fluxos são opostos. Eu tenho carga negativa cruzando ΔS para baixo. Se cargas negativas cruzam para baixo, eu vou ficar com um excesso de cargas negativas nesta região e com uma carência de cargas positivas nesta região. Veja que o fluxo de cargas negativas para baixo é equivalente a um fluxo de cargas positivas para cima. Ou seja, esses dois fluxos não se anulam. Qual será então o número total de cargas cruzando a superfície?
eu poderia considerar tanto o fluxo de carga negativa quanto o fluxo de carga positiva. Eu vou usar como referência o fluxo de carga positiva ao longo de ΔS. Esse fluxo será igual às cargas positivas que já havíamos considerado dos dipolos que se localizam abaixo de ΔS, mais as cargas negativas que se localizam acima de ΔS. E, como ΔQ mais é igual a ΔQ menos, a carga total atravessando a superfície será 2ΔQ mais. Multiplicando, esse 2 se cancela, ficaríamos então com NQDZ, escalar R ΔS. E eu vou chamar esta quantidade aqui de ΔQB. Esse ΔQB será a carga que está ligada. Lembre-se, esta carga se refere às nuvens eletrônicas moleculares. Essas cargas estão presas às moléculas, ligadas às moléculas. Não são as cargas livres, como aquela que nós tínhamos nos condutores. E este B vem do inglês bound, que significa exatamente ligado. Nós temos a carga ligada, que constitui a eletrosfera dos átomos ou moléculas, que constituem o dielétrico, e nós temos a carga livre, que nós podemos associar às cargas de condução em condutores. Elas não estão presas. E aqui nós fizemos uma análise relacionada à carga ligada apenas. Em um dado material, em um dado dielétrico, nós podemos ter estes dois tipos de carga. Vamos supor que eu tenha um filamento metálico aquecido, como nas antigas lâmpadas incandescentes. Este filamento passará a emitir elétrons. E eu posso colocar um pedaço de dielétrico junto a este filamento. Então eu teria as várias cargas ligadas, referentes a esses dipolos, e ao mesmo tempo, no interior do dielétrico, eu teria cargas livres, que são os elétrons emitidos pelo filamento que estão atravessando o dielétrico, ou eventualmente sendo absorvidos. Vamos considerar a nossa polarização do material, que seria igual à soma vetorial dos momenta de dipolo pequenininhos da amostra por unidade de volume, como sendo NQD, ou seja, aqui eu já tenho dipolo. Multiplicando por N, eu tenho dipolo por unidade de volume, e eles estão orientados ao longo da nossa direção R. Lembrando, nós temos a nossa superfície, ΔS, R é a orientação dos momenta de dipolo, e o nosso campo elétrico nós definimos como estando orientado ao longo da direção Z, formando um ângulo θ entre ambos. Ou seja, nossa polarização será NP. Assim, a quantidade de cargas ligadas, voltando a esta expressão aqui, será dada por polarização escalar Z, que multiplica o ΔS. Esta é a quantidade total de carga positiva que atravessa esta superfície ΔS, caracterizada por um versor normal Z.